Olá, povo do agro, professora Laiane Torres, diretamente aqui do Show Rural em Cascavel, no Paraná. E eu parei aqui para visitar um setor de agroecologia e eu estou com o Maico, que ele é agroecólogo que trabalha na GEBAN. Maico, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Eu ouvi você falando sobre sementes crioulas. E você aí, sabe o que é uma semente crioula? Então, satisfação, como comentado, meu nome é Maicon, sou coordenador de campo da Guebana Brasil. É uma empresa já que trabalha com a produção orgânica de grãos já aqui no Brasil há mais de 20 anos. E nós estamos trabalhando, alguns materiais que a gente trabalha é justamente o milho crioulo, milhos varietais, milhos VPAs, que são variedades de polinização aberta. Então são alguns materiais que a gente trabalha. Então os materiais crioulos, que são aqueles milhos de origem, que os produtores, que os agricultores vêm mantendo essa genética ao longo dos anos. Os materiais VPAs, que são de polinização aberta, que trabalham aqui na região, aqui no estado tem o IAPAR, o antigo IAPAR, atual IDR, que trabalha com materiais, com variedades, que é um que nós temos aqui. Em Santa Catarina nós temos também a IPAGRE, que trabalha com esse tipo de material, que são materiais que já vão se adaptando para a nossa realidade. E aí também alguns produtores que acabam trabalhando com híbridos convencionais. Então aqui nós temos um exemplo desse milho, um milho varietal, que é o IPR 164, o 164, que é um material do IAPAR, que a gente vem trabalhando. IAPAR é o Instituto de Ele é atual IDR, que é Instituto de Desenvolvimento Rural. Ele era IAPAR, se juntou com a Imater, que era o braço da extensão e a pesquisa, eles se juntaram e formaram então o IDR. Certo. Pessoal, veja que ele falou, a questão das sementes crioulas, que elas não têm modificação nenhuma genética. Então, aquelas sementes que veio dos nossos antepassados, avós, bisavós, que a gente vê nesse mundo do agronegócio meio que se perdendo, não é isso? Isso, e aí o que acontece? Muitas vezes os próprios agricultores vão fazendo melhoramento dessas variedades. E qual que é esse melhoramento? É um melhoramento tradicional, que é basicamente o que nós estamos vendo aqui. Fala pra gente, como é que esse milho foi obtido? Veja que ele tem duas cores. Então, esse milho aqui, se vocês verem, ele tem essa coloração mais pintado, digamos assim, mas o milho, a espiga dele é essa daqui. Toda amarela. É toda amarela. Que é o IPR 164. O que aconteceu com ele? Nós temos aqui do lado uma pipoca, que ela acabou cruzando, entrou, então até dá para nós explicar um pouquinho melhor, ela acabou, o pólen dela caiu nas espigas e fez essa pigmentação. Notem que do milho para a pipoca não houve. Por que isso? Porque a diferença de épocas da emissão do pólen do milho era diferente da pipoca do feminino da pipoca. Pronto, então aconteceu essa diferença. O que acontece? Por exemplo, aqui nós temos a parte feminina do milho e aqui nós temos a parte masculina. O cabelinho do milho, aqui cada fiozinho desse aqui é um estigma, que é a parte feminina. E aqui nós temos o pendão, que é a parte masculina. Que é a parte masculina. Então nós temos o gineceu, o androceu, na biologia. Então o pólen vai cair nessa parte, ele vai polinizar, vai fecundar, então cada cabelinho disso daqui vai formar um grãozinho lá dentro. Então o que acontece? O pólen da pipoca caiu no milho, ela estava com um pólen viável e estava com abertura para polinização, caiu o pólen, polinizou e acabou gerando essa pigmentação no grão do milho. Que é o que a gente chama de receptividade do estigma, Exato. Que estava receptivo para receber o grão de pólen. Outra coisa, mais ou menos quantos grãos nós temos aqui? Nessas aqui, basicamente, nós vamos ter aproximadamente aí 150 grãos a 200 grãos formados, que ela vai acabar formando. Aqui tem muito mais cabelinho.
Mas Sim. o que fecunda, que acaba fecundando, ela vai formar aí, varia bastante. Aqui nós vamos ter numa faixa de 200 grãos aproximadamente, 250. Aqui na pipoca vai ser um pouco menor, que é um pouco que a gente vê nas outras espigas, né? Certo. Da pipoca. E aí, essa transferência de grão de pólen, essa polinização é feita principalmente pelo vento, né? No milho? Exato, basicamente acaba sendo através do vento. Alguns insetos acabam polinizando também, principalmente aí a abelha, né? Ela acaba polinizando também. Qual é a europeia? A apis mellifera, Ah. isso. Basicamente a apis que acaba fazendo essa polinização. Inclusive, sobre essa questão da polinização, nós temos avaliamos trabalhos, onde a produtividade do milho, na presença de abelha, consegue aumentar na faixa de 10% a produtividade do milho, tendo abelha no mesmo espaço. Então a abelha acaba polinizando, faz essa polinização, aumenta a produtividade de milho. Claro que aí em espaços onde não é milho transgênico, milho com grandes aplicações de inseticidas, Pois é, então tem porque que ter... acaba prejudicando aí as abelhas. Né? Pois é, então, essa questão de aplicação de agrotóxicos que pode matar as abelhas, que são, né, os insetos que fazem a formação desse fruto, porque o milho é um fruto do tipo Caryopsis, né? Não sei se vocês lembram aí das aulas de morfologia vegetal, pertence à família Poácea, é uma monocotiledônea, a gente pode observar que as nervuras das folhas são paralelas. C4. O metabolismo, né? C4. Então, Michael, eu queria agradecer a sua disponibilidade em falar um pouquinho aqui, vou postar nas redes sociais, para que o conhecimento seja aí dissipado cada vez mais. Muito obrigado, professora, estamos à disposição. Estamos um pouco longe em território, mas essas causas acabam diminuindo a distância, né? Então estamos à disposição, né, para ajudar no que for necessário aí nessa luta que é a produção orgânica e agroecológica. Pois é, porque a gente vê muito a questão do agronegócio, soja, milho, voltado mesmo para a produção convencional. Então é bom que a gente também foque na questão do orgânico. Exato. E aqui nós estamos num espaço que a gente gosta de brincar entre nós, que nós estamos num oásis dentro desse mundo que é o agronegócio, onde nós apresentamos diversas espécies, culturas, como uma vitrine para pequena agricultura, para o agricultor familiar, onde ele consiga ver milho, pipoca, feijão, batata doce, arroz, girassol, o soja, as plantas medicinais, agrofloresta, horticultura. Então que isso acaba sendo uma vitrine para quem gosta disso, quer trabalhar, quer reproduzir isso nas pequenas unidades, né? Então é um pouco o trabalho da Vital dentro do espaço do Show Rural. Obrigada.